Fala, turma! Mais uma aula aqui para deixar o seu plantão sem segredos, permitindo que você domine o seu plantão. Você, meu colega técnico de enfermagem, enfermeiro, bem como estudante dessas referidas áreas. O tema hoje é um tema pouco explorado, edema. Bora lá avaliar esse negócio. Por que é que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque geralmente quando se fala em edema se diz só que o paciente está com edema nos membros superiores, está com edema generalizado, está com anasarca, mas a gente termina não avaliando a fundo, tá? Não dando muita atenção ao seu processo de formação durante, por exemplo, o exame físico, a anamnese do paciente. Então, o tema hoje, como sempre, é um tema bem diferenciado para permitir que você tenha mais segurança e assim ofereça uma assistência mais segura. Bora lá! Edemas são comuns em diversos pacientes com as mais variadas doenças, ou mesmo naqueles que não possuem nenhuma doença. A gente termina vendo, às vezes, um paciente que apresenta um edema e aí quer automaticamente associar a um quadro patológico e às vezes não, tá? Às vezes é em decorrência apenas, por exemplo, de uma imobilização prolongada no leito, de uma medicação que o paciente está fazendo uso, ok? Bom, a investigação do edema ela começa lá na anamnese. Nós vamos avaliar alguns parâmetros. Vamos avaliar a localização, a sua distribuição, a intensidade desse edema, a consistência, se apresenta ou não elasticidade, qual é a temperatura, se há alteração da temperatura e se também há sensibilidade, principalmente ao redor, na pele circundante. Então, e aí, você faz essa avaliação para fazer esse registro no prontuário do paciente, tá? Então ficar atento a partir de agora para fazer, colocar a mão na massa, pôr em prática essa aula, ok? Bom, como é que se avalia aí a localização e a distribuição? Os edemas eles são classificados em localizados e generalizados, tá? Então, o que é um edema localizado? É aquele edema, como aqui, ó, nessa foto, que você vê que essa mão está normal, né? Pelo menos aparentemente normal. Mas aqui eu já percebo uma diferença. Então, em um determinado segmento, quando acontece um edema bem localizado apenas em um segmento do corpo, nós dizemos que é um edema localizado. Agora, erroneamente, nós o terminamos às vezes utilizando o termo edema generalizado quando relatamos que essa classificação ela é voltada apenas quando o edema acontece no corpo todo, tá? Isso é um pouco diferente, porque o edema generalizado ele pode ser assim classificado quando envolve uma parte do corpo, como por exemplo nessa foto aqui, ó. Nós temos um edema apenas no em um membro inferior, no caso, o membro inferior esquerdo. A partir desse momento, é um edema já um pouco mais extenso, então eu chamo isso de edema generalizado, tá certo? Agora, quando é no corpo todo, aí é generalizado do tipo anasarcado, tá? Então, ficar atento a essa definição para refinar aí a sua o seu linguajar profissional, digamos assim. Intensidade, tá? Muito utilizado aí através de um exame chamado de teste de Cacifo, né? O sinal de Godet, tá? Então, como é que nós sabemos qual é a intensidade do edema para fazer o registro no prontuário do paciente, na evolução, no registro do técnico de enfermagem? Nós vamos fazer uma digitopressão no local, tá? Utilizando a polpa do polegar ou do indicador, na região que você suspeita que há o edema, tá? E caso esteja edemaciado, quando você retira o dedo, haverá uma depressão, também chamada de fóvea. Perceba aqui nessa foto aqui, ó, que ficou essa depressão. Então, geralmente, quando há um edema, em todos os locais onde há a presença do edema, há depressão. E para classificar a intensidade dessa depressão, nós vamos fazer essa classificação através dessas cruzes, onde nós iniciamos com uma cruz, duas cruzes,
3 cruzes até 4 cruzes. Tá, Rafael? Quando é que eu sei o total de cruzes que eu vou colocar no registro lá no prontuário do paciente? Se a depressão ou a fóbia desaparecer imediatamente, você coloca uma cruz. Se ela demorar aproximadamente 15 segundos, 2 cruzes. Se demorar aproximadamente 1 minuto, 3 cruzes. Se demorar entre 2 a 5 minutos, 4 cruzes, tá? Então aqui é o processo de intensidade. Quanto mais tempo essa depressão demorar a voltar ao seu local de origem, né? A sua estrutura de origem, aquele tecido que não está depressivo, mais intensidade é aquele edema, ou seja, mais grave é o edema, tá bom? Com relação à consistência, o local do edema pode se apresentar mole ou duro, ok? Então, o grau de resistência vai ser classificado dessa forma. Se é um edema mole, quando você toca lá no membro do paciente, no segmento do paciente, dizemos então que ele é um edema do tipo agudo, ou seja, de curta duração, e aí acontece geralmente quando o tecido subcutâneo está infiltrado com líquido. Quando é que o edema ele é duro, tá? Quando ele é de longa duração, ou seja, geralmente é um quadro mais crônico, e houve aí, no caso, fibrose, que geralmente acontece devido a surtos repetidos de algum processo inflamatório, tá bom? Então ocorreram vários processos inflamatórios, o tecido começou a ficar endurecido, né? Pois se formou um processo de fibrose e isso causa a característica endurecida daquele local, tá bom? Processo de elasticidade, o edema, como nós vimos inclusive na intensidade, né, ao classificar lá colocando as cruzes, o edema ele pode ser elástico, ou seja, ele retorna rapidamente ao normal, então o processo inflamatório ele não é muito agressivo, e ele pode ser inelástico, porque o edema ele persiste, a depressão ela persiste, aquela fóbia, depois de você fazer a digitopressão, ela persiste, tá? Por um longo tempo, tá? Mesmo após você ter dado fim aí ao processo de compressão, tá bom? Então demora às vezes mais do que 2, 5 minutos para retornar ao normal. Então a elasticidade é o processo de velocidade de retração ao normal desse local após você fazer a digitopressão. Temperatura da pele circundante, nós podemos ter uma temperatura elevada e uma temperatura fria. Lembrando que é muito importante você utilizar o dorso do dedo ou das mãos para perceber a temperatura, tá? Essa região aqui da mão. Ter cuidado, ter atenção para identificar se é um paciente que possui alguma restrição de contato, possui algum tipo de bactéria em que gera aí o isolamento de contato para que você não se contamine, ok? Se for necessário, tentar aí utilizar as medidas mais rápidas de higienização das mãos, mas não é interessante fazer esse procedimento. Geralmente, quando a temperatura local ela está elevada, está quente, geralmente é algum processo inflamatório, infeccioso, e quando o local está frio, geralmente é algum problema de irrigação sanguínea. O paciente ele está com alguma deficiência circulatória naquele local. Sensibilidade, às vezes quando você faz a digitopressão, o paciente apresenta queixa de dor, certo? E isso também é característico de que o local está envolvido em algum processo inflamatório, infeccioso também. Edemas característicos das doenças. Nós temos aí algumas doenças que podem gerar um processo de edema em alguns locais do corpo, seja um edema local, generalizado ou anasarca, e às vezes pelo exame físico, pela clínica do paciente, isso ajuda a gente a identificar ou a suspeitar qual é a causa. Por exemplo, um edema renal, ela tem uma característica principalmente de edema na face do paciente, tá? Acometendo regiões subpalpebrais, sendo mais evidente no período matutino, tá? Então, geralmente são moles, inelásticos, indolores e com temperatura normal. Então, basicamente,
o paciente ele se apresenta muito dessa forma, principalmente com edema aqui palpebral e subpalpebral, ok? Já no edema cardíaco, nós vamos presenciar de forma mais predominante, diferente do edema renal, o edema localizado nos membros inferiores, né? Que é um edema generalizado, tá? Eu quis dizer localizado com relação ao local, mas é um edema generalizado porque ele se apresenta em um segmento, não é só, por exemplo, no pé. É na perna, literalmente, ou seja, é no membro inferior. Então, por isso que chamamos de edema generalizado. Então, ele é mais comum nessa região do paciente, podendo também ser localizado na região pré-sacral, principalmente naqueles pacientes que ficam muito tempo acamados devido ao problema de circulação que surge, tá? E então, esse edema fica também nessa região pré-sacral. Olha aqui o caso, né, de um paciente, tá bom? Um paciente que eu atendia, um paciente com edema nos membros inferiores e também, inclusive, com problemas aqui, ó, na unha em decorrência, né, de problema de circulação. Quando você toca aqui nessa região, você percebe uma alteração da cor, tá? É frio. E problema também nos pulsos, né? Nos pulsos periféricos, nos pulsos aqui, um pulso fino, pulso filiforme, né? Fino, fraco, rápido. Edema hepático, tá? Ou causado por algum problema de desnutrição, ok? É um edema que costuma ser generalizado, de intensidade discreta, mole, inelástico, indolor, predomina nos membros inferiores, aqui tem um outro I, né? E é comum aparecer também a ascite, tá? Então, muito comum na população pediátrica, ok? Ou também moradores de ruas, né? Devido à dificuldade de acesso a uma alimentação mais adequada. O edema alérgico é um edema também generalizado e predomina mais na face, costuma se instalar subitamente e rapidamente na pele, tá? Principalmente após a ingestão de algum alimento, de alguma medicação ou de ter tido contato com alguma substância a qual essa pessoa ela é alérgica, tá? Então acontece o que também nós chamamos de angioedema, que é o edema de face, né? Das pálpebras, da língua e dos lábios, ok? Bom, essa daqui é a nossa referência utilizada para essa aula. Concluímos então que o que nós vimos foi, né, que o edema ele é causado por diversas doenças e o segredo para raciocinar no paciente com edema é lançar mão da anamnese adequada, buscando uma história clínica sobre tal sintoma junto com a realização do exame clínico, ou seja, para mostrar a vocês que sempre a clínica ela é soberana. Esse foi mais um projeto do nosso Plantão Sem Segredos. Sucesso!